O nosso tema hoje aqui no programa Espaço Aberto, em formato virtual pela TV e Rádio Câmara Bauru, é saúde mental. Você já ouviu falar do TOD? É o transtorno opositivo desafiador. Sabe aquela criança que faz birra, que constantemente desafia autoridades, os pais, professores, joga comida no chão, enfim. Essas são situações normalmente vistas como birra na infância, mas podem ser sinais desse transtorno que gera prejuízos, não só, como eu disse, na infância, mas também consequências para a vida adulta. Para falar com a gente sobre sinais, tratamentos, diagnóstico, a gente recebe aqui no programa a Luciana Brites, que é psicopedagoga, mestre em distúrbios do desenvolvimento e CEO do Instituto Neurosaber, que também é parceira da Conviva Serviços, que atua com educação inclusiva. Luciana, muito obrigada por ter aceito o convite, seja bem-vinda. Eu que agradeço, Lidiane, agradeço muito o convite. Vamos lá, falar sobre os principais sintomas do TOD, né, que é o transtorno opositivo desafiador. Por que normalmente eles são confundidos com birra na infância? Pois é, a gente sabe, né, que o transtorno positivo desafiador, ele é um transtorno muito peculiar, porque ele trabalha, a disfunção dele é mais na autorregulação, principalmente quando a gente fala nessa questão do humor, né? Então, ele é muitas vezes confundido com uma birra. Qual que é a diferença de uma birra e de um transtorno opositivo desafiador, ou qualquer transtorno, seja ele de natureza do neurodesenvolvimento, ou seja de natureza psiquiátrica, é o impacto que ele tem no desenvolvimento. Né? Então, uma birra simples, né? Geralmente a criança chora, ela se joga no chão, enfim, é a forma do comportamento que às vezes essa criança tem, não está conseguindo às vezes se comunicar, ou às vezes consegue as coisas de uma forma não tão bacana, mas quando a gente fala no TOD, a gente está falando de um transtorno que ele tem mecanismos neurológicos, né? São disfunções nos mecanismos de autorregulação, que essa criança tem muita dificuldade em lidar com frustração, tem muita dificuldade em lidar com não é uma simples birra, né? Chega a ser realmente crises aí de humor, em que essa criança grita, em que essa criança pode agredir, inclusive os cuidadores, professores, enfim, né? Uma birra, ela chora um pouco e passa, né? No caso do TOD, esse choro, ou essa agressividade, ou essas explosões, né, a gente fala que ele é um transtorno disruptivo, ele acaba causando prejuízos, tanto para a criança quanto para os cuidadores, enfim, né? A gente fala que é uma linha dimensional, é uma linha tênue, né, entre uma birra e quando é um transtorno, é quando isso tem um caráter realmente que prejudica o desenvolvimento da criança. Uhum. Existe uma faixa de idade em que essas características, esses sinais começam a aparecer com maior evidência? Sim, a partir dos 4 anos de idade, 4, 5 anos, é uma idade aí que realmente a criança ela começa a expor aí as suas vontades e de uma forma nada agregadora, né? A gente sabe que é comum a criança às vezes desafiar, é comum a criança chorar, mas quando isso, né, que eu falei, se torna algo que impede, por exemplo, a criança de brincar com um amiguinho, ninguém vai querer brincar com ela porque ela quer fazer tudo do jeito dela, né? Os pais, às vezes, se sentem constrangidos e envergonhados de sair com essa criança, porque falam que ele não dá educação. Não, tá vendo? Ele é desse jeito porque não dá educação para o filho. Então, realmente, ele é um transtorno que começa nessa idade e precisa, sim, de uma detecção e de um tratamento e de uma intervenção precoce para que isso não cause mais prejuízo, né? E Luciana, existe alguma diferença de comportamento entre meninos e meninas com esse transtorno? Sim, geralmente os meninos costumam ser mais disruptivos, mais agressivos, e as meninas, elas meio que conversam, né? Meio que fazem essa violência por meio de fofoca, por meio de conversa. Então, é aquela questão das conversinhas, né? De querer, assim, dissimular situações. Então, existe uma certa diferença entre meninos e meninas quando a gente fala em transtorno positivo desafiador. Mas é um transtorno que a característica maior dele, né, acontece muito mais em meninos do que em meninas. Uhum. O ambiente familiar, Luciana, em que essa criança está inserida, é capaz de potencializar alguns desses comportamentos mais agressivos? Com certeza.
A gente também sabe que o TOD ele tem um componente genético hereditário, inclusive ele é comorbidade com vários outros transtornos, TDAH, autismo, enfim, né? Mas a gente sabe também que um ambiente em que você não tenha reforço positivo, em que você tenha uma disciplina positiva associada, né? Que é você falar não, sim, mas esse não ele tem que realmente tá contextualizado e o não é não e o sim é sim. Então a gente sabe que essa alteração, às vezes, é questão de autoridade, o pai fala uma coisa, a mãe fala outra, ou essa coisa de deixar, ai, tadinho, né, a criança fazer o que quer, você acaba potencializando, principalmente quando a gente tem aí um temperamento de uma criança mais explosiva, e isso pode também influenciar bastante no quadro. Ou seja, um ambiente confuso, violento, pode acabar sendo, como você disse, um agravante, né, desse transtorno. Tanto violento quanto omisso, né? Às vezes a omissão é tão ruim ou tão pior quanto a violência, né? Porque quando eu estou omitindo, né, eu estou literalmente delargando, né, largando a criança. E a gente sabe que a criança ela precisa de cuidado, e o cuidado infere falar não, vai ter que fazer aquilo, vai ter... Então, assim, dá trabalho, né? Então, a gente às vezes fala muito da violência, que é algo péssimo, né? Mas tão ruim ou quão, né, ruim é realmente a questão de você deixar a criança fazer o que quer. Uhum. Agora, Luciana, a partir de que momento, né, os pais devem acender aí o sinal amarelo e recorrer, né, e buscar ajuda de especialistas? Bom, primeira coisa é a gente entender, como eu falei, esse transtorno, como todos os outros transtornos, ele tem que ter um caráter de prejuízo. Então, a criança, ela tem que ter mais de 6 meses apresentando esses sinais de irritabilidade, tem muita dificuldade em lidar com figuras de autoridade, seja família, seja professor, tem uma índole, muitas vezes, vingativa, né? Ele pensa em formas de se vingar, né, de uma forma muitas vezes sórdida, né? Então isso precisa estar muito bem colocado, não aceita que errou, não, eu não errei, então são sinais aí que a gente vê no caso do TOD. Então é muito importante a gente ver esses sinais, eles têm que permanecer, né? Eles têm que estar sendo ali apresentados, né? Pelo menos por 6 meses, independentemente da figura de autoridade, seja mãe, seja pai, seja avó, seja professor, né? E mesmo depois de alguma mudança, ou mesmo às vezes tendo alguma alteração no ambiente, ele continua tendo isso e tendo prejuízo. Então, por exemplo, ninguém chama para uma festinha, então começa a causar um prejuízo que vai ter um impacto no desenvolvimento dessa criança. Uhum. Como é que é feito o diagnóstico do TOD e o tratamento? Perfeito. O diagnóstico, ele é feito, né, pelo médico, pelo neuropediatra, pelo psiquiatra, né, e também é muito importante a gente ter ali também um acompanhamento e uma avaliação psicológica, né, por meio de escalas, por meio de triagens, né, então é uma avaliação que tem que ter esse componente multidisciplinar. A escola é muito importante que também relate por meio de um relatório escolar, né, bem detalhado, mostrando ali as questões cognitivas e comportamentais dessa criança. A família também é muito importante, relatos, às vezes até levar filmagem, fotos, né, para realmente ilustrar esses roupantes aí que a criança tem, né, essas crises realmente. E o diagnóstico ele é feito dessa maneira, e o tratamento, né, você tem tanto a intervenção medicamentosa, que aí o médico vai estar ministrando aí medicações para estar auxiliando nessa regulação de humor, como também a terapia, tanto para a criança quanto para a família. Tão importante quanto a criança a ser tratada, a família é de fundamental importância. Precisa de apoio psicológico, precisa saber o como falar não, porque dependendo da forma como que fala, piora mais o quadro, né? Então, não deixar a criança fazer o que quer, mas colocar limites, mas limites que sejam realmente sustentados. E isso, às vezes, para as famílias é muito difícil. Uhum. E nas escolas, você comentou, né, sobre o comportamento, a conduta das escolas. Elas estão preparadas? Os educadores têm o conhecimento para conseguir lidar de forma adequada com alunos, crianças que tenham esse transtorno? Olha, Lidiane, eu falo que os professores, né, principalmente no Brasil, eles não estão nem, eles não conseguem nem lidar com crianças típicas. É só a gente ver os nossos índices educacionais, enfim. Em 2018, o Programa Internacional de Avaliação, PISA,
fez uma avaliação do nível do conhecimento e do nível do comportamento dos nossos alunos. O professor brasileiro era o que mais chamava a atenção dos alunos, é o que mais perdia tempo na aula. Estou falando de alunos típicos, não estou falando de alunos atípicos, aí, no caso do transtorno positivo desafiador. Então, a gente sabe que é um grande desafio fazer essa capacitação também para os professores, mas aí também a gente tem um ganho, né? Porque daí esse professor, sabendo fazer o manejo comportamental aí de uma criança com TOD, ele também vai conseguir manejar melhor a sala de aula. Aí, no caso de uma birra da criança, no meio da sala de aula, no meio de uma aula, por exemplo, a orientação dada aos pais é a mesma aos professores? Sim, é muito importante que se a criança quiser, às vezes pode estar se machucando e acontece isso, às vezes precisa fazer uma leve contenção física com muito cuidado, né? E explicar para a criança, às vezes tem que retirar a criança do lugar, né? Esperar essa crise passar, né? Porque não adianta você discutir com a criança na hora, não adianta você fazer nada com a criança na hora, porque como ela está extremamente alterada, ela não vai ter muitas vezes noção do que ela vai fazer. Então, ela pode agredir, ela pode bater. Então, o ideal é que você retire essa criança, né? Você, se for ali, se ela estiver se machucando alguma coisa, faça uma contenção, óbvio, com todos os cuidados aí, né? De uma forma muito cuidadosa. E depois de passada essa crise, refletir o que a criança fez, as causas, as consequências disso, né? E por isso que o trabalho, né, o TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental, ela é tão importante, né? Porque daí essa criança vai ver que ela não vai ganhar as coisas assim, que isso ela perde tempo, que isso, enfim, né? Acontecem tantas coisas aí que ela poderia estar aproveitando de outra forma. Então, é muito importante nesses momentos de crise saber que o adulto é o adulto, né? Por isso que a gente é adulto, a gente tem que cuidar deles. Luciana, além do tratamento medicamentoso, além da terapia cognitiva comportamental, incentivar essa criança a praticar um esporte, a fazer atividades físicas regulares, como, por exemplo, as artes marciais, né, que ensinam a criança a importância da hierarquia, né, de respeitar as autoridades, também é uma forma de auxiliar a melhora desse quadro? Sim, é muito importante a gente ver as evidências científicas falando, por exemplo, das funções executivas, né? As funções executivas, elas começam ali com a capacidade de autorregulação, que é desse autocontrole. Então, a gente tem muitos trabalhos que falam, por exemplo, taekwondo, artes marciais, mas é muito importante também que a criança goste de fazer, que ela tenha prazer em fazer, e não que seja tipo, não, você tem que fazer porque é como se fosse um remédio, alguma coisa assim, não. Isso tem que ter muita conversa, né? Tem que ter realmente ali um diálogo entre a família e que seja algo prazeroso. Então, geralmente, esportes mais individuais, né? E a própria questão da figura da autoridade, quando a gente trabalha principalmente as lutas e o esporte, uma coisa que é muito trabalhada é a disciplina, é fazer o que precisa ser feito, não fazer o que gosta de fazer, o que quer fazer. Então, a questão da disciplina, mais do que essa questão das figuras de autoridade, ela é muito bem trabalhada quando a gente fala no esporte. Então, é algo, sim, que pode ser auxiliado, como música, como aulas de música, enfim, aulas de arte, enfim, atividades em que a criança possa construir, né, de uma forma prazerosa. Porque sempre quando a gente tem essa motivação e essa questão prazerosa, a gente tem ali os nossos neurotransmissores, as dopaminas todas ali, fazendo com que a gente tenha um engajamento maior numa determinada função construtiva e não destrutiva. Então, isso também ajuda muito na autoestima da criança. Porque uma criança com TOD, quando ela fica em crise, depois ela volta, ela se sente muito culpada, muito arrependida. Então, assim, a gente também precisa propiciar, né, fazer esses momentos de construção para ela também, até para a autoestima e para o desenvolvimento. Uhum. E no caso de uma criança que não recebeu um tratamento adequado, né, durante a infância, durante os aparecimentos dos primeiros sinais aí do TOD, quais podem ser as consequências para a vida adulta dela? São consequências muito graves, né? Ela pode evoluir porque a gente chama de transtorno de conduta. E aí a gente pode entrar até em quadros aí psicóticos, pessoas assim que realmente vão se envolver com criminalidade, vícios, enfim, marginalidade, então psicopatias, então assim realmente
é uma evolução que é muito preocupante. Por isso que é muito importante o diagnóstico, a intervenção, né, o tratamento precoce, para que não evolua para quadros que realmente podem causar um prejuízo muito grande para esse indivíduo, para a família e para toda a sociedade. Uhum. Luciana, só para a gente finalizar, qual a importância de divulgar informações, compartilhar conhecimento a respeito do TOD, que é o transtorno opositivo desafiador, também outros transtornos, e uma dica final aí para você nos ajudar, né? Não só pais e professores, mas a sociedade de uma forma geral. Sim, é importante que a gente faça essa conscientização, né? Porque muitas vezes a gente vê uma criança fazendo birra na rua, a gente fala, se fosse meu filho, queria ver só e tal, né? Então a gente entender a questão do comportamento, entender que existem crianças que têm transtornos psiquiátricos, sim. Quando a gente fala em todas essas questões psiquiátricas, comportamentais, a gente já costuma ter um certo preconceito quando a gente fala que é adulto, né? Quantas vezes a gente não fala, a pessoa tem depressão, fala, mas depressão, dá trabalho para ela, isso é falta do que fazer. Então a gente muitas vezes até no adulto pormenoriza. Quando a gente olha para a criança, a gente não consegue enxergar que as crianças também sofrem, que as crianças também podem ter transtornos. Isso é algo que impede a gente de estar dando o tratamento certo, a intervenção certa, para que essa criança se desenvolva. Então, quanto mais a gente levar informação, e aí o importante é que essa informação seja respaldada em evidência científica, não em achismos e coisas assim, né? Para a gente realmente estar seguro na condução e no desenvolvimento de todas as crianças, né? Quando a gente fala em inclusão, a gente está falando aí em todas as crianças, né? Perfeito, excelente contribuição aqui no programa Espaço Aberto, em formato virtual pela TV e Rádio Câmara Bauru. A Luciana Brites, que é psicopedagoga, mestre em distúrbios do desenvolvimento e CEO do Instituto Neurosaber, que também é parceira da Conviva Serviços, que atua aí com educação inclusiva no Brasil. Luciana, mais uma vez, muito obrigada pela tua contribuição e participação. Eu que agradeço. Muito obrigada. Um abraço. Eu agradeço a você também que nos acompanhou aqui pela TV e Rádio Câmara e lembro que este conteúdo fica disponível para você acessar em qualquer momento pelo nosso canal no YouTube. Procure lá o TV Câmara Bauru. Até a próxima!